Vamos falar aqui com o Fernando ABC um pouco sobre o CAEM. Fernando, que época que você foi da diretoria do CAEM? Foi 7374. 1973, 1974. Na época o mandato era de maio a maio. Ah, tá. E teve disputa, assim, eleição? A eleição foi bem disputada. Foi uma novidade que aconteceu na época aqui em Ouro Preto, porque teve 4 chapas concorrentes naquele ano de 73. E a diferença foi resolvida com 8 votos. Aí, Em 73. aí teve, assim, chapa por república, juntou um grupo de... Naquela época o dominante era isso mesmo. Você tinha 2 coisas que dominavam. O panorama ligado às questões do CAEM. Primeiro que tinha um forte apelo relacionado com os habitantes das repúblicas. Então 3, 4, 5, 10 repúblicas estavam do lado de uma chapa determinada. As chapas inclusive eram montadas tentando tomar pessoas de repúblicas diferentes e de cursos diferentes. Só tinha os 4 cursos da escola, em 73, 74, os 4 cursos de o civil, geologia, minas e metalurgia. E a outra coisa que dominava era que todo mundo tinha que declarar muito explicitamente que era contra o DA. Então existia uma briga. entre o DAEM e o CAEM. O DAEM e o CAEM. A garantia que as pessoas queriam ouvir é que quem estava entrando na diretoria do CAEM não ia deixar de forma nenhuma o DAEM tomar conta do CAEM. E o DAEM era dono do Remop, que funcionava debaixo do CAEM. Mesmo prédio. E é uma lenda aqui em Ouro Preto a questão do prédio, porque o prédio tinha passado a ser do CAEM na década de 50, por conta de, entre aspas, uma troca que houve com o governo do estado de Minas Gerais, que nunca teve documento. Ou seja, com o advento do incêndio em 49, naquele prédio da praça, onde funcionava o fórum, aí houve uma troca. O CAEM funcionava onde está o fórum hoje, de Ouro Preto. Lá na Praça Reinaldo Alves de Brito, cruzamento ali com a Rua do Paraná, vizinho das repúblicas, Ninho do Amor, Aquários, Purgatório e Nosso Rumo, né? E esse documento nunca ninguém viu. Quem fez a troca foi Juscelino Kubitschek, que era governador de Minas. Deu um respaldo ali para correr isso. E fez a troca porque não tinha, o prédio estava impraticável, não queria que o fórum voltasse a funcionar no mesmo prédio por conta de ocorrer o mesmo tipo de incêndio. Na parte de baixo, onde está o Remop, na época já funcionava alguma coisa meio precária relacionada com a alimentação, mas não era o Remop que a gente conheceu. Aí fez a troca. O CAEM passou a funcionar na praça e o fórum começou a funcionar no prédio lá que está até hoje. Agora, nunca foi assinado documento nenhum, não existe nada, só existe termos mostrando as intenções de fazer a troca. Nunca houve ninguém da escola no meio da história, sempre foi feito entre CAEM e governo do estado. Bem, então essa lenda relacionada com a estrutura do CAEM é que você tinha que conservar esse tipo de coisa e a promessa era permanente e constante. Toda a chapa que entrava, toda a diretoria prometia regularizar os documentos do CAEM. Pelo que eu tenho conhecimento, até hoje não foram regularizados. Quer dizer, já está inteirando 40 anos isso. Então lá está no uso campeão, né? Maio de 2003 agora fez 40 anos que eu tinha entrado na diretoria, né? Não, uso campeão eu acho que não tem mais discussão. Apesar de que esse negócio de uso campeão contra o poder público é um negócio bem discutível, mas nunca ninguém tocou no assunto de tomar o prédio de volta. Nunca ninguém falou isso. Mesmo agora, há 10, 12 anos atrás, que o fórum entrou em exaustão, um espaço usual que nós conhecemos, e não está cabendo mais. E aí alugou um estrupício de um prédio que fica lá perto da igreja de São José, atrás da República Itandinha, que é um horror. E a maior parte do fórum funciona lá. E da onde está o antigo fórum, o antigo também CAEM, funciona só a vara criminal. E mais alguns cartórios. E é ruim que não senta ali, o cara para estacionar. Esse é um dos problemas. Agora, a última nova, vamos chamar assim, porque sempre tem umas novas, né? A última nova é de que o governo do estado fez um acordo entre as suas secretarias e vai construir um prédio nos terrenos do Colégio Polivalente aqui na Bauxita, que tem um terreno muito grande sobrando ali. E ali vai ser o fórum do Poder Judiciário Europeu. Então, o cara do CAEM, candidato, tinha que prometer que ia regularizar os documentos. É uma novela regularizar esses documentos. É tão verdade que não consegue. Já tem mais de 50 anos.
A outra coisa que tinha que prometer, então, que o DAEM não faria interferência nos assuntos do CAEM. Isso era de vital importância. E nunca se mencionava o que que o CAEM ia fazer em relação às coisas do REMOP, que é um órgão do DA, que funcionava debaixo do CAEM. Por exemplo, ninguém abriu a boca para poder dizer o seguinte: nós vamos pegar o espaço do REMOP de volta, já que o prédio pertence ao CAEM. Isso aí era um sacrilégio na época. Um não mexia com o outro. As pessoas só tinham o REMOP para poder comer, não tinha outro lugar. Que estava funcionando desde 61, que já tinha sido um grande avanço aqui no Ouro Preto, tratando-se de ajuda para o estudante. Talvez, além das repúblicas de Ouro Preto que a escola começou a comprar na década de 60, tenha sido a maior ajuda que uma estrutura qualquer tenha feito para o estudante de Ouro Preto, é fazer o restaurante REMOP começar a funcionar. Até que ele veio ser substituído pelos restaurantes universitários aqui no campo do Morro do Cruzeiro. Então esse era o desafio. Na época tinha uma outra coisa pendente. O Estatuto do CAEM, o que estava em vigência, já tinha mais de 15 anos. Entre 15 e 20 anos. Logicamente que não era de 1915, era outro. Ele era da década de 50. Então as pessoas prometiam que precisava de reformar o CAEM. Porque o Estatuto previa, por exemplo, que o estudante da escola de farmácia não podia ser sócio do CAEM. Era o único estudante que tinha Ouro Preto, além do estudante da escola de Minas. E na época as pessoas já achavam que isso aí estava meio fora de moda e precisava de dar uma mexida. Por exemplo, tinha que fazer com a concessão. Afinal de contas, só existia estudante da escola de Minas e estudante da escola de farmácia. Era a realidade nossa. O REMOP tinha recém modificado o procedimento deles e começado a permitir que o estudante da escola de farmácia usasse o REMOP. Já fazia 2 ou 3 anos, em 73, que estava usando. E o CAEM nada. O CAEM não aceitava o cara da escola de farmácia como sócio. Coisa que acabou acontecendo lá no final da década de 70 e eles passaram a poder ser sócios. Se bem que aí a realidade de Ouro Preto modificou toda, né? Nós temos outro mundo aqui hoje relacionado com... Quando a gente fala estudante em Ouro Preto, hoje é outro mundo. Né? É outro mundo por um monte de razões. É outro mundo pela quantidade, pela diversidade de curso, pela estrutura que agora é a universidade. Na época era um negócio incipiente. A universidade tinha 4, 5 anos, já tinha sido criada. Então, essas coisas a gente não cogitava na época. A gente cogitava. Já tinha passado a parte mais contundente e complicada relacionada com o processo da repressão, ditadura que estava no ar, o estudante de Ouro Preto que quase não viu isso, a não ser 3 ou 4 que foram atingidos na década de 60, e aí o pessoal de Ouro Preto todos sabia o nome de cada um por um, né? Era o Lincoln, o Pedro Mola, e tinha tido o César Maia, que tinha sido envolvido, uns falam que não foi, outros falam que foi enquadrado, mas no 477 mesmo foi Pedro Mola e Lincoln, que a gente costuma dizer, Pedro Garcia e Lincoln. Teve o Newton depois, o Newton Scolari, parece que ele foi enquadrado. O Newton era recém-acontecido, porque ele era da diretoria do REMOP, então a gente tinha muito contato, e ele era da República do Vaticano, o vizinho. Não, Pureza. Né? Pureza, do vizinho do Vaticano. E foi uma surpresa para o próprio morador da República o dia que o Newton foi preso. E o Newton foi preso num assalto a banco em Belo Horizonte. Teve um assalto a banco em Belo Horizonte e ele estava no meio da turma que estava fazendo um assalto e ele foi pego. Mas nunca mais ninguém viu a cara do Newton. Isso é verdade. Ele desapareceu. Alguns tempos depois a gente teve notícia aqui em Ouro Preto de que ele trabalhava para o DOPS. Isso é de 4, 5 anos depois. Nunca ninguém confirmou isso. Nunca ninguém viu ele lá no prédio do DOPS. Não, fala assim, depois que ele foi preso, né? Tipo assim. Depois que ele foi preso. Ninguém viu. Ele foi cooptado. Depois que ele foi preso, ele foi cooptado a trabalhar para a DOPS. Isso que o pessoal falava aqui. Mas é aquele negócio de ouvir dizer. Nunca ninguém confirmou nada. E nunca ninguém teve notícia dele mesmo. E ele acabou sendo um ex-aluno sem formar aqui. Era bem conhecido porque ele mexia na diretoria do REMOP. Eu já fazia uns 3 ou 4 anos que eu estava mexendo. A diretoria do REMOP era uma diretoria formada, escolhida pela diretoria do DAEM, já que o REMOP era um órgão do DAEM. Agora o lance do CAEM não podia ter nada político, hein? Sempre foi predominante, né? Ele foi, o predomínio do Estatuto do CAEM era o de 1915. E lá a definição era que a finalidade do CAEM era proporcionar lazer e cultura. Tem que se tratar política lá. Socialização das pessoas dentro da cidade de Ouro Preto, e representação
política relacionada ao aluno era assunto do DAEM. Então, a tentativa de não misturar essas duas coisas. Ou seja, então ficava até me parecendo que o pessoal do CAEM era alienado. Por quê? Afinal de contas, eles não podiam dar um palpite. Entendeu? Ou seja, podia acontecer, é verdade, acontecia mesmo. Então, sempre convivemos com esse processo. Agora, na sua época, teve algum diferencial na sua gestão, assim, alguma coisa? Foi a tentativa de fazer a atualização do Estatuto. E nós passamos... Isso é a propaganda de... Digamos assim, propaganda, fazia parte da propaganda. Promove, proposta. 11 meses trabalhando nesse negócio. A Assembleia de Votação da aprovação do novo Estatuto aconteceu uma semana antes de começar a campanha para a troca da diretoria. Era um mês antes de terminar o mandato. Resultado da Assembleia. Votação apertada. Não, nós vamos deixar essa decisão para a próxima diretoria. Isso eu lembro claramente. Aí isso foi deixando, né? Não, tá muito em cima da hora. A próxima diretoria toma conta desse negócio aí. E a próxima diretoria foi deixando para a próxima diretoria. Até E hoje. ficou durante muitos anos assim. Não, eles devem ter feito modificações, mas eu não sei quanto tempo gastou para poder fazer. Tá. Vou aumentar aqui.